Olha, gente, então, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula aí, dia 25 de novembro, né? E temos uma aula bastante complicada, falando aí de relações fonte-dreno, que foi o nosso último assunto. Lembrando aí que fonte, normalmente, são órgãos aéreos, né? No caso aí a copa, né? As folhas, e órgãos dreno representados aqui pelo caule e pela raiz. Então, a ideia de hoje, gente, é mostrar o que acontece, gente, dentro do órgão-fonte das folhas, um pouco do mecanismo de transporte, que aqui acontece via floema. Então, os açúcares que são produzidos aqui, gente, na folha, como é que eles chegam até a raiz? Por exemplo. E o que vai acontecer aqui internamente, gente, dentro da raiz, com esses açúcares? Ok, gente? Então, nós, em aulas anteriores, nós já falamos do processo fotossintético. Aqui é produzido o açúcar, no caso, o açúcar é a triose fosfato. E quais são os caminhos dessa triose fosfato aqui na folha? Quais são os caminhos da triose fosfato aqui na raiz? Então, a gente precisa mostrar um pouquinho dessas relações aí, o que acontece dentro de cada órgão. Então, esse que é o desafio. E aí eu já vou começar aqui com um desenho aqui, tá? Para tentar esquematizar isso. Então, a gente vai iniciar aqui com a folha, gente. Então, deixa eu só pegar aqui uma imagem. Para a gente iniciar essa aula aí. Vou pegar essa imagem aqui. Não, acho que eu vou pegar essa outra aqui, que é uma imagem real. Então, gente, tudo se inicia o seguinte. A folha, houve aqui um corte transversal, para a gente ver a anatomia da folha. E aí a gente tem essa imagem aqui da anatomia, gente. Tá? Tem aqui uma epiderme de cima, uma epiderme de baixo. Aqui tem tecidos. O tipo de corante, gente, não ajuda, mas aqui é parênquima. Então, essa parte aqui, gente, ó, é o mesófilo foliar. Só relembrando isso, gente. Mesófilo foliar. E aqui, já representado muito maior, o xilema. Né? Então, os açúcares são produzidos aqui nessas células, não dá para a gente separar uma a uma, né? Os açúcares são produzidos aqui nessas células que eu estou colocando aqui de verde. Não deu para fazer aqui. Enfim, deixa eu colocar aqui de outra cor. Os açúcares são produzidos aqui nessas células que estão no mesófilo foliar e como que são levados até, no caso aqui, gente, o floema. Tá legal? Então é mais ou menos o que eu vou tentar desenhar aí para vocês aí. No mesófilo foliar, os açúcares sintetizados, o que acontece ali dentro dessas células e depois como que é levado para o floema, porque do floema vai chegar até os órgãos dreno. Por isso que eu vou fazer aqui, ó, uma outra imagem aqui. Então vamos lá. Ó. Então, é um certo desafio aí. Então, gente, inicialmente aqui é a folha.
E essa folha tem aqui, gente, aqui, esse retângulo aqui é a célula do mesófilo foliar. A célula do mesófilo foliar. Ok, gente? É a célula que está aqui que eu tinha desenhado. Eu tinha feito aqui, ó, uma célula aqui, bem no meio, do mesófilo foliar. O que acontece dentro dela? Aí ela vai apresentar algumas organelas. Quais são as organelas? O cloroplasto. Ela vai apresentar mitocôndrias. Essas células vão apresentar vacúolos também. Então, é óbvio, gente, que essa célula do mesófilo foliar, da folha, ela vai capturar o quê? Ela vai capturar o gás carbônico, não é? E vai fazer o processo fotossintético. Então, captura o gás carbônico, o CO2. Esse CO2 vem cá para o cloroplasto. Vai haver atividade fotossintética lá, aquela fase fotoquímica, fase química. Aí vai produzir os açúcares. Então, produziu a triose fosfato, que é um açúcar. Quais serão os destinos dessa triose fosfato? Quais serão os destinos desse açúcar dentro dessa célula na fonte, gente? No órgão-fonte, que é a folha. Então, a triose fosfato, gente, ela pode ser convertida em amido dentro do próprio cloroplasto. Então, pode armazenar amido aqui dentro do cloroplasto. A triose fosfato ela pode ser exportada, gente, para o citoplasma. Então, aqui já é o citoplasma. E olha o que vai acontecer com essa triose fosfato. A triose fosfato, gente, ela pode ser convertida em glicose. E a glicose, gente, vai ser utilizada pela mitocôndria para produzir ATPs, que é energia. Essa célula precisa de energia. Um pouco do açúcar que foi produzido no cloroplasto vai ser utilizado na mitocôndria por meio na forma de glicose. Essa triose fosfato, gente, ela pode ser convertida em sacarose. E essa sacarose, gente, pode ser armazenada aqui, ó, no vacúolo. E por fim, gente, o último destino aí da sacarose, ela pode, o caminho dela, sentido floema. Ela pode ir sentido floema. Para depois chegar aonde? Para depois chegar no órgão chamado dreno. Muitos alunos não gostam, gente, desse tipo de aula, porque a gente está falando aqui de metabolismo. Metabolismo. O que é metabolismo, minha gente? Vocês sabem? O que é metabolismo? Metabolismo constitui o quê? Já vou responder aqui, ó. São reações químicas. É o conjunto de reações químicas. Então, a gente está falando de metabolismo aqui no dreno, dentro da folha, gente. Ó, a gente escolheu uma célula aqui, que é a célula do mesófilo foliar, né, onde a fotossíntese, aqui o cloroplasto aqui, ó, produziu triose fosfato. Quais são os destinos, os caminhos da triose fosfato? Pode armazenar amido dentro do cloroplasto, pode ser
exportada para o citoplasma, e aí ela vai ser convertida em glicose para a mitocôndria fazer respiração celular e produzir energia, ou essa triose fosfato pode ser convertida em sacarose, e a sacarose, gente, ela pode ser armazenada temporariamente no vacúolo ou ser destinada ao órgão dreno, que no órgão dreno, no caso, vai ser o quê? Vai ser o caule, vai ser uma raiz, vai ser uma folha, uma flor, um fruto, uma semente. Então, essa sacarose ela vai para os órgãos que vão receber esses açúcares, os órgãos dreno. Então, aí, gente, agora eu vou comentar com vocês como que essa sacarose vai chegar aqui no floema. Tá? Então, eu vou voltar a imagem aqui, ó. Então, ela foi produzida, esse açúcar, né? Foi produzido aqui numa célula do mesófilo foliar e agora tem que chegar até o floema. Eu vou pegar uma outra imagem aqui, porque eu acho que vai ajudar bastante isso aí também. Se alguém ainda ainda está com dúvida ainda. Não, vou pegar outra imagem aqui melhor. Então, eu escolhi aqui uma célula do mesófilo foliar, aqui nesse meio aqui, e expliquei todo aquele processo com vocês. Está acontecendo tudo isso aqui. Tá? Armazenamento de amido no cloroplasto, fornecimento de glicose para a mitocôndria, armazenamento no vacúolo de sacarose, ou a sacarose sai dessa célula. Então, aqui, a célula do mesófilo foliar acontecendo aqueles eventos que eu acabei de mostrar. Agora, o último aí, que é a sacarose, ela tem que sair da célula do mesófilo foliar e ir no sentido, gente, do xilema, do floema, perdão. E o floema está aqui, ó, na nervura. O floema está aqui. Porque é essa nervura, esse floema, que vai fazer com que esse açúcar chegue até onde? Até uma raiz, por exemplo, que é o órgão dreno. Ok, gente? Como que esse açúcar vai chegar aqui até o floema? Essa é a conversa agora que eu tenho que explicar para vocês aí. Então, vamos lá. Eu ainda vou falar um pouquinho de transporte para vocês, eu tenho que explicar isso, mas vamos aqui, que vai facilitar aqui. Então, aí vai chegar, gente, numa outra célula, e essa célula é chamada de célula companheira. Célula companheira. E depois aqui o floema. O floema. Olha, então vamos lá, gente. A sacarose, gente, a sacarose é o tipo de açúcar de transporte, tá? Só vai ser transportado aqui na forma de sacarose. E essa sacarose, gente, vai chegar aqui, ó. Saiu da célula. Aí, gente, vai encontrar aqui um espaço chamado espaço intercelular. É um espaço entre célula do mesófilo e essa célula companheira. E aqui esse espaço intercelular, gente, é um espaço chamado apoplástico.
o apoplasto, que é fora da célula. Aí essa sacarose, ela vai ter que entrar na célula companheira, gente. E isso, gente, tem aqueles mecanismos de transporte lá, tem gasto de energia para entrar na célula e chegar num ambiente chamado simplasto. Fora da célula, ou entre as células, é chamado de apoplasto. Dentro da célula, no caso a célula companheira, simplasto. Então a sacarose sai do mesófilo foliar de uma célula, chega nesse espaço intercelular e depois consegue entrar na célula companheira por mecanismo de transporte ativo, tem gasto de energia. Aí no final chega a sacarose aqui. Aí essa sacarose, gente, ela vai ser levada pela célula companheira até o floema. Aí vai haver aqui pontes citoplasmáticas, e essas pontes são chamadas de plasmodesmos. Complicado, né, gente? Então, a sacarose chega até o floema por pontes chamadas de plasmodesmos. E aí, a sacarose consegue atingir o floema. Ok, gente? Está valendo aí? Lembrando, gente, que esse floema aqui, ó, esse floema está nessa extremidade aqui, folha. Tá? É esse ponto aqui, ó. Então, o floema, gente, está aqui, nessa nervura. Vou apontar ele aqui, ó. Vou colocar até de preto. Ele está aqui, ó. Floema. E ele vai se estender, gente, isso aqui, ele vai pegar esse caminho aqui, ó. E ele vai se estender por toda a planta até a raiz. Certo? Então, vou pegar aqui uma árvore, né, ó. Então, o floema, que inicialmente está aqui nas folhas, ele vem, né, passa pelo caule e ele vai chegar até onde? Até a raiz. E lá na raiz, gente, ele vai sofrer um descarregamento e liberar a sacarose, liberar o açúcar. Então, por isso que agora eu vou fazer aqui uma imagem aqui embaixo, representativa, gente, representativa da raiz, do órgão dreno. Então, aqui, já encontrando uma célula da raiz. Então, aqui a gente está na extremidade da raiz. E esse açúcar, gente, vai sair do floema para a raiz. Vai haver o descarregamento aqui. Então, agora eu tenho que explicar como esse açúcar vai ser utilizado na célula do dreno, na célula da raiz. Então, aí, essa célula da raiz, gente, também vai apresentar organelas. Ela vai apresentar uma mitocôndria. Essa raiz,
ela não vai apresentar cloroplasto, ela não tem atividade fotossintética, ela vai apresentar, gente, uma organela chamada de amiloplasto, ou alguns chamam de leucoplasto, que é um tipo de plasto sem pigmentos. Ela também vai apresentar vacúolos. Então, agora, gente, qual vai ser o destino dessa sacarose lá na célula da raiz? Essa sacarose, ela vai ser convertida, gente, em glicose. Glicose mais frutose. Gente, lembrando que glicose e frutose são monossacarídeos e a sacarose é um disacarídeo. Aí você tem que lembrar isso lá, acho que é lá do ensino médio ainda, do estudo dos açúcares, né? Então, disacarídeo desmembrado aqui, uma hidrólise, né? Uma reação em que ela é convertida em dois monossacarídeos, glicose e frutose. A glicose, gente, a glicose, sim, ela vai ser destinada aqui, ó, ao amiloplasto. E aqui no amiloplasto, gente, várias glicoses vão formar o amido, que é uma substância de armazenamento. O amido, por sua vez, é um polissacarídeo. Várias glicoses dentro do amiloplasto se reúnem para formar um polissacarídeo chamado amido, que é a moeda de armazenamento aqui, ó. Então, a raiz, nessa organela, vai armazenar amido. Mas não somente isso, gente. Parte dessa glicose vai ter o destino mitocôndria, gente, para produzir o quê? ATPs, que é energia. A célula da raiz, para ela funcionar, gente, ela precisa de energia. Então, um pouco desse açúcar vai direto para gerar energia, outra parte para gerar armazenamento na forma de amido, e a sacarose, gente, também ela pode ser armazenada temporariamente aqui no vacúolo. Ela pode ser armazenada. Precisando, volta a sacarose aqui para o citoplasma e para ter serventia para esses dois processos, para formar reserva na forma de amido ou gerar energia imediata aí para as mitocôndrias. Eu preciso, gente, preciso de um feedback aí da turma aí. Estou falando muito grego ou estão conseguindo me acompanhar, gente? Ok? Tá indo aí? Beleza. Só que um recadinho aí para a Paola, vou colocar, depois eu vou fazer o seu cadastro lá, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Eu imagino que para vocês aí vai ficar muito pequeno, né? Eu vou tentar ampliar isso aqui, esse resumo. Isso aí, gente, isso que é o metabolismo, né? Que são aquelas reações químicas. E isso pode acontecer, gente, vamos colocar aí um eucalipto, por exemplo, né? Essas reações químicas aqui acontecendo lá na folha, na parte foliar, e esses açúcares vão ser transportados via floema para chegar lá na raiz, e lá na raiz acontecer todos esses processos aí, esse metabolismo que a gente falou aí das reações químicas. Isso que vocês precisam ter em mente, gente. Tá? Agora, mudando o assunto aqui, quer dizer, dando continuidade, né, mas de uma forma diferente, eu vou abrir uma nova tela aqui para vocês. Falando do dreno,
O órgão dreno lá, que pode ser a raiz, que eu estava comentando, pode ser uma semente, o metabolismo dela. Então, ó, metabolismo do carboidrato. Aqui eu falei que coloquei carboidrato, gente, mas pode ser o açúcar, porque é do mesmo grupo, né? Carboidrato, açúcar, hidratos de carbono, glicídios, é tudo a mesma coisa. Então, lá no dreno, no caso aí, vamos colocar como exemplo a raiz. Aí chegou a sacarose, o açúcar. O que vai ser feito, então? Respiração de manutenção. Gente, aquela sacarose, aquele açúcar que veio lá do floema, vai para onde, gente? Se eu estou falando de respiração aqui, vai para a mitocôndria. E vai gerar energia para a manutenção, gente. Quando eu falo manutenção, é o seguinte, para o funcionamento da célula. Então, exemplos aqui, ó. Exemplos. Dentro da célula, gente, existem reações químicas ou reações enzimáticas. Dentro da célula, gente, existem transporte de resíduos ou transporte de metabólitos. Então, vou colocar aqui, ó, transporte de metabólitos. Então, a célula da raiz, tá, que constitui um dreno, ela precisa pegar aquela sacarose, aquele açúcar que recebeu do floema, cuja origem veio lá do órgão-fonte, que era uma folha, da célula do mesófilo foliar, e ela vai fazer isso com o que com esse açúcar? A respiração de manutenção, vai gerar energia para que a célula continue funcionando. Também, gente, aquele açúcar, ele pode ser destinado para uma respiração de crescimento. Respiração de crescimento. Se é respiração, gente, também o açúcar vai lá para a mitocôndria. Simplesmente, gente, essa energia vai ter como destino, se é crescimento, é formação de novas células. Então, aí a energia vai ser utilizada para a síntese de aminoácidos, para a síntese de nucleotídeos, para a síntese de lipídios. Olha só, gente. Por quê? Ela precisa construir proteínas. Ó, as proteínas, vou colocar aqui PTN, proteínas são fabricadas a partir de aminoácidos. Os nucleotídeos vão ter serventia para a síntese de DNA. Os lipídios vão ter serventia, por exemplo, para fabricar o quê? Uma membrana plasmática. E por que eu estou comentando isso, gente? Porque a gente está falando de respiração de crescimento, energia de crescimento, onde uma célula, gente, sofre aquele processo de mitose e se transforma em quê? Em duas. Então, lá, sei lá, uma célula, a raiz lá, um aipim, né? Como é que o aipim, as células começam a se
sofrer mitose, uma se dividir e formar duas, porque os açúcares recebidos lá do órgão-fonte, lá das folhas, ele foi para essa respiração de crescimento, simplesmente para essa energia ser utilizada na síntese de aminoácidos para construir proteínas para essas novas células, para fabricar nucleotídeos, para gerar DNA para essas novas células, para produzir lipídios, que mais tarde vão fazer parte da membrana plasmática dessas novas células. Ou seja, os açúcares serão utilizados para que o órgão dreno possa crescer, possa aumentar, formar novas células. E o 3, gente, então deixa eu resumir aqui. E o 3, eu vou colocar aqui. Deixa eu abrir espaço aqui, gente. E o 3 aqui, que representa o seguinte, reserva, formação de reserva. Então, aquela sacarose que chegou lá via floema, né? No órgão dreno, ele pode ter serventia para a formação de reserva. Então, exemplo, pode permanecer como sacarose, quando for, por exemplo, gente, sacarose, quando for a cana-de-açúcar, ela mantém a sacarose, ela armazena a própria sacarose. Beterraba, gente. A beterraba, ela armazena, gente, sacarose. Agora, pode ser convertido, gente, em amido. Então, vou colocar aqui, ó, amido. Esse amido, por exemplo, a gente vai colocar aqui, ó, na batata, batatinha inglesa, ó, na batata, no aipim. A gente pode falar aí de grãos como o arroz. Então, a sacarose, vejam só, vou colocar um resumo aqui, ó. Veio lá do floema e chegou na forma de sacarose. Se os órgãos forem cana-de-açúcar e beterraba, continua como sacarose. Se for batata, empins, grãos de arroz, a sacarose vai ser convertida em amido. Se for, por exemplo, uma semente de soja, gente, então vou colocar aqui, ó, soja, aí vai ser amido e óleo. Amido barra óleo. Que no caso aí, gente, é a soja de grãos. Estou colocando aqui um exemplo aqui para a gente ter uma noção. Então, minha gente, em se tratando de plantas, né, ou vegetais de porte arbóreo, gente, preferencialmente, o tipo de armazenamento nos órgãos dreno vai ser na forma de amido. Beleza, gente? Vai armazenar na forma de amido. Então, isso, gente, eu estou mostrando aqui os destinos da sacarose lá nas células do dreno. Né? Pode permanecer como sacarose, pode ser convertido em amido, pode ser convertido em amido e óleo, mas preferencialmente aí, no caso das plantas de porte arbóreo, sacarose vai ser convertida em amido. Ok, minha gente? Deixa eu ir lá na sala lá.
Tá valendo aí? Então vamos lá, ó. Vou continuar aí a última parte agora, gente. Olha, aí vou usar um exemplo aqui, um exemplo onde a sacarose ela foi convertida em amido. Em amido. Então vou pegar aqui, ó, uma semente aqui, semente de flamboyant. Vamos pegar aqui, ó. Não é assim que se escreve, não, mas tá aí. Ele é uma vagem, né? E essa vagem acaba liberando aqui as sementes. Essas aqui, ó. Opa. Então tá aí. Olha, gente, isso aqui é um fruto. Gente, é um fruto, só que é um fruto seco. Independente disso, gente, esse fruto seco é igual a um dreno. É um órgão dreno. E que ele é capaz de receber aquela sacarose das folhas. Então, eu vou escrever aqui, ó. Aqui nas folhas é produzido sacarose, que é o açúcar. E vai ser transportado aqui, ó, no fruto. Via o quê? Via floema, né? Não sei se está dando para enxergar aí, mas vamos lá. Então, o que foi produzido lá nas folhas, nos órgãos-fonte, sacarose, via floema, vai ser transportado aqui para o fruto seco aqui, que no caso é o dreno do flamboyant aí. E isso vai ser armazenado na semente. Aí eu vou abrir uma nova tela e vou mostrar dentro da semente. Então aqui eu já estou mostrando a semente. E a semente, gente, a semente ela tem essa constituição aqui, ó. Ela tem um tegumento, Dentro, gente, tem uma reserva nutritiva. E essa reserva nutritiva, gente, ela é chamada de endosperma. E, por fim, tem um embrião, gente. Aqui, ó, dentro da semente tem um embrião. Olha, o que o flamboyant, então, ele faz? Essas sementes aqui, gente, dentro do fruto, que também são parte do órgão dreno, vai ter a fabricação, gente, de amido. Aquela sacarose que veio da folha, que foi transportada pelo floema, que chegou até o fruto seco aqui. Essa sacarose foi convertida em amido para formar o endosperma, a reserva nutritiva para esse embrião aqui, na semente. Aí, gente, essa semente chega lá, o momento oportuno lá, tem chuvas, aí a semente ela tem um estímulo ambiental para germinar. Ela vai germinar. O que vai acontecer com esse amido, gente? Esse amido vai ser hidrolisado. Ele vai liberar o quê? Glicoses. E vai liberar glicoses para o embrião. Aí o embrião começa gradativamente, gente, se utilizar do amido,
e aí começa a germinar. Então, ele vai começar a germinar aí e formar o que a gente chama lá de plântula. Ok? Então, vejam, gente, esse dreno, tá, que está lá na semente, no caso o endosperma, a reserva nutritiva que foi realizada na semente, na forma de amido, ela vai ser importantíssima para gerar, para proporcionar a germinação desse embrião. O embrião aqui, gente, são só células. Então, aqui, ó, o embrião ele é constituído o quê? O embrião ele é constituído de várias células, células embrionárias. E essas células, gente, para germinar, vão precisar de energia. E aí vai vir de onde, gente? Do amido que estava armazenado aqui. O amido convertido em glicose. E essa glicose depois vai ficar disponível para todas essas células. E por isso que vai haver aquele processo chamado, que a gente conhece como germinação. Muita viagem, né, gente? Galera, ok aí, valeu, deu para entender isso? Deu para entender, minha gente? Alejandro, bastante informação, né? Eu não é porque é muito específico, tá? Gente, então, não havendo dúvidas, ó, não havendo dúvidas, a aula de hoje foi papum, é essa parte aí, tá? Por quê? Porque segunda-feira, gente, de manhã, às 7 da manhã, galera lá, todo mundo presente, a gente vai com